Queridos irmãos e irmãs, hoje Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês. O tema é: ensina-nos a contar os nossos dias. E em Salmos 90 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Meus queridos, este versículo, ele nos convida a refletir sobre a brevidade da vida, sobre a necessidade de vivermos cada dia com um propósito diante de Deus. Contar os nossos dias não significa apenas saber quantos anos temos ou quanto tempo já passou, mas aprender a valorizar cada momento como uma dádiva do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes vivemos como se fôssemos eternos nesta terra, adiando decisões importantes, espirituais, e desperdiçando o tempo com coisas tão passageiras. A palavra nos lembra que somos como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois ela se dissipa. Por isso, precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para usar bem o tempo que Ele nos concedeu. A verdadeira sabedoria não está em acumular bens, conquistar títulos ou alcançar reconhecimentos, mas em viver de maneira que glorifique ao nosso Deus. É buscar sua presença diariamente, cultivar um coração grato e obediente e investir os nossos relacionamentos que edifica a nossa fé. Quando aprendemos a contar os nossos dias, percebemos que cada amanhecer é uma oportunidade de servir, de amar e também de testemunhar o Evangelho de Cristo. O salmista não pede apenas que entendamos a finitude da vida, mas que essa consciência transforme o nosso coração. Um coração sábio é aquele que se volta para o Senhor, que aprende a depender dele em cada decisão e que encontra alegria em caminhar em seus caminhos. Então, meus queridos irmãos, aprendamos a contar os nossos dias com alegria, entendimento e gratidão a Deus, vivendo com sabedoria. A paz do Senhor, meu irmão e minha querida irmã. Aqui é o Carlos Maia e hoje nós vamos refletir sobre um tema que nos faz pensar sobre a vida, o tempo e a eternidade. Ensina-nos a contar os nossos dias. Em Salmos 90, versículo 12, o salmista declara: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse pedido, queridos irmãos, ele é profundo, porque revela que a vida é breve, passageira como a neblina,
mas pode ser cheia de sabedoria e significado quando vivida de maneira correta. E o que fazer então com os dias que o Senhor nos concede? A resposta está em buscar sabedoria do alto e aprender a viver cada momento com o propósito eterno. A Bíblia compara a nossa existência a um sopro, a uma neblina que logo se dissipa. Tiago 4, versículo 14. Quantas vezes, meus irmãos, vivemos como se fôssemos eternos aqui na terra, adiando decisões espirituais importantes. O salmista reconhece que precisamos aprender a valorizar o tempo que temos, porque cada dia é uma oportunidade de andarmos com Deus. Não sabemos quantos dias nos restam, mas podemos viver cada um dia com gratidão e obediência. O pedido não é apenas ensina-nos a contar os dias, mas para que o nosso coração alcance sabedoria. A sabedoria, meus queridos, não vem de títulos, nem de bens acumulados, mas de um coração que teme ao Senhor. Provérbios 9, versículo 10. É a sabedoria que nos ensina a priorizar o que realmente importa: a presença de Deus, a família, a fé e o amor ao próximo. Sem sabedoria, até uma vida longa pode ser vazia. Com sabedoria, até poucos dias pode impactar gerações. Então, viver com sabedoria é entender que cada amanhecer é uma dádiva. É usar o tempo não para se apegar ao que é passageiro, mas para investir no que é eterno. O coração sábio reconhece que fomos criados para glorificar a Deus e servir ao próximo. Pergunte-se: estou vivendo apenas por viver ou para cumprir o propósito de Deus? Em Efésios 5,16, diz assim: os dias são maus. Isso significa que o cristão deve ser intencional em suas escolhas. Cada decisão, cada palavra, cada atitude pode aproximar você de Deus ou afastar você dele. A sabedoria nos leva a usar bem o tempo que o Senhor nos dá, sem desperdiçá-lo. E como viver cada dia com sabedoria? Primeiro, busque ao Senhor diariamente em oração. Cada manhã é uma chance de renovar a comunhão. Segundo, mergulhe na palavra de Deus, porque ela nos mostra o caminho correto, certo. Terceiro, valorize relacionamentos. Ame, perdoe e sirva. Quarto, tenha um coração grato. Reconheça que cada dia é um presente de Deus. 5. Viva com eternidade no coração. Lembre-se de que esta terra é apenas passageira.
queridos irmãos, eis aqui 3 versículos para fortalecer a sua fé. Em Salmos 39, versículo 4, diz assim: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, para que eu saiba quão fraco eu sou. Em Tiago 4,14 diz assim: vocês são como a neblina que aparecem com um pouco de tempo e depois se dissipa. Em Efésios 5, versículo 16, diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém, meus irmãos? Então, que saibamos usar o nosso tempo de acordo com a vontade do nosso Mestre. Vamos fazer agora uma oração de entrega. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que vivamos não de forma vazia, mas com propósito eterno. Dá-nos um coração sábio, cheio de temor e amor, para que cada palavra, cada decisão, cada atitude glorifique o teu santo nome. Que cada amanhecer seja vivido como uma dádiva tua, com gratidão e fé. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, amadas irmãs, se essa palavra penetrou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a contar os meus dias com sabedoria. E depois você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e nos ensinam a viver com propósito diante de Deus, o nosso Mestre. Amém? Tenha um dia abençoado e uma semana abençoada, tanto você como a sua família, em nome de Jesus. Amém.